Bem-vindos ao Noite Esportiva. Aqui, você vai ouvir histórias curiosas, divertidas e perfeitas para relaxar antes de dormir ou lavar aquela louça acumulada. Paixão, drama, vitórias e derrotas, tudo sobre esporte, contado no ritmo de uma boa fofoca. Então já se ajeita aí, que o Noite Esportiva vai começar. Vocês lembram do Dream Team de 1992? Quando os astros da NBA dominaram os Jogos Olímpicos em Barcelona. Em 1992, a seleção masculina de basquete dos Estados Unidos montou o chamado Dream Team, o primeiro time olímpico americano com astros da NBA. Em Barcelona, eles atropelaram adversários e fizeram história. Venceram os 8 jogos por uma média de 44 pontos e conquistaram o ouro sobre a Croácia por 117-85, com Magic Johnson, Michael Jordan e Larry Bird, entre outros craques. A campanha começou com um massacre contra Angola, 116-48, e terminaria com um espetáculo que mudaria a relação do mundo com o basquete. Porque os Estados Unidos não levavam profissionais. Durante décadas, a Federação Internacional de Basquete, FIBA, proibia jogadores profissionais nos Jogos Olímpicos. O time americano era formado por universitários. Países do bloco soviético burlavam a regra listando seus atletas como soldados ou operários, enquanto na realidade eram jogadores experientes. A consequência surgiu em Seul 1988. Mesmo invictos na fase de grupos, os Estados Unidos terminaram com o bronze, pior resultado da história olímpica da seleção. Esse revés expôs a desvantagem de enfrentar seleções formadas por profissionais, acendendo o debate sobre a participação de astros da NBA. A mudança em 1992. Em 1989, a FIBA votou para abolir a restrição, permitindo a participação de profissionais. O objetivo era equilibrar as condições, pois a Europa já utilizava atletas pagos. O então assistente Mike Krzyzewski, Coach K, relembrou que na Olimpíada de 1988 os Estados Unidos enfrentaram iugoslavos e soviéticos, que eram homens, todos profissionais. Segundo ele, não havia chance de universitários derrotarem aqueles times. A mudança coincidiu com a estratégia da NBA de promover globalmente a liga. A equipe de 1992 reuniu 12 estrelas: Johnson, Jordan, Bird, Charles Barkley, Pippen, Karl Malone, Patrick Ewing, David Robinson, John Stockton, Chris Mullin, Clyde Drexler e o único universitário Christian Laettner. Estreia contra Angola, polêmica e massacre. O Dream Team estreou em 26 de julho contra Angola. Em entrevista antes da partida, Barkley ironizou: "Não sei nada sobre Angola, mas Angola está encrencada." Durante o jogo, ele acertou uma cotovelada no angolano Erlander Coimbra. Barkley alegou ter sido atingido primeiro. Foi marcado falta intencional e o lance livre resultante foi o único ponto de Angola em uma sequência de 46-1 para os Estados Unidos. Apesar da vitória por 116-48, o gesto foi criticado. Michael Jordan lamentou que, em vez de admirados como artistas, os americanos pareciam valentões. Mesmo assim, a superioridade técnica era tamanha que a imprensa comparou a equipe a uma mistura de Elvis e os Beatles. Para o técnico Chuck Daly, viajar com o Dream Team era como acompanhar 12 astros do rock. Outros jogos de grupo com histórias curiosas. Estados Unidos contra a Croácia, fase de grupos. Enfrentaram os croatas, liderados por Dragan Petrovic e Toni Kukoc, e venceram por 103-70. O jogo viria a ter desdobramentos na final. Estados Unidos contra a Alemanha. Na terceira rodada, triunfo por 111-68. Jordan distribuiu 12 assistências, recorde de um americano em Olimpíadas, enquanto Larry Bird liderou os pontos com 19. Estados Unidos contra Brasil. Os brasileiros foram superados por 127-83. Charles Barkley marcou 30 pontos e foi o cestinha da partida. Apesar do placar elástico, a torcida espanhola comemorou os arremessos de Oscar Schmidt, símbolo do basquete brasileiro. Estados Unidos contra Espanha. Vitória por 122-81, com Barkley novamente se destacando, 20 pontos, e Pippen distribuindo 9 assistências. Quartas de final e semifinal. Quartas contra Porto Rico. O Dream Team venceu por 115-77. Chris Mullin liderou com 21 pontos e o jovem Christian Laettner pegou 8 rebotes.
Porto Rico foi um dos dois adversários a segurar a diferença abaixo de 40 pontos. Semifinal contra a Lituânia. A Lituânia, com estrelas como Arvydas Sabonis e Arnas Mariulianis, acreditava que podia surpreender, mas os Estados Unidos atropelaram por 127-76. Michael Jordan foi o cestinha com 21 pontos e Magic Johnson deu 8 assistências. A final contra a Croácia. A decisão, em 8 de agosto, tinha contornos dramáticos. A Croácia era recém-independente e contava com Petrovic, Kuko e Dino Raja. O Dream Team começou errando e chegou a perder por 25-23. Jordan e Pippen, irritados porque o Chicago Bulls oferecerá um contrato lucrativo a Kuko antes de renovar com Pippen, marcaram o croata como dois cães raivosos. A estratégia deu certo. Os americanos recuperaram a liderança e venceram por 117-85, menor margem da campanha. Jordan foi o cestinha com 22 pontos e Magic registrou 6 assistências. Chunk Daly declarou que os adversários sabiam que estavam enfrentando os melhores do mundo e poderiam contar aos filhos que jogaram contra Jordan, Magic e Bird. Após o jogo, Stockton atendeu ao pedido de um croata para não arremessar no final, simbolizando respeito. A repercussão e legado. O Dream Team de 1992 não apenas reconquistou o ouro, ele revolucionou o basquete mundial. Chunk Daly observou que os atletas rivais se orgulhariam de ter enfrentado Jordan e companhia e que essa convivência faria os outros países crescerem. Segundo Magic Johnson, a equipe teve grande impacto global e permitiu que crianças de todo o mundo sonhassem em jogar na NBA. A popularidade do esporte disparou. O número de jogadores internacionais na NBA saltou de 23, de 18 países, em 91-92, para 74, de 35 países, na temporada 2011-12. Nos Estados Unidos, a campanha reforçou a marca de astros já consagrados. Michael Jordan continuou sua dinastia no Chicago Bulls, conquistando outros 4 campeonatos da NBA. Pippen solidificou-se como o braço direito de Jordan e depois foi campeão olímpico novamente em 1996. Charles Barkley foi eleito MVP da NBA em 1993 e levou o Phoenix Suns à final. Karl Malone e John Stockton chegaram às finais da NBA em 1997 e 1998 contra o Bulls. Patrick Ewing liderou o New York Knicks nas finais de 1994 e 1999. David Robinson ganhou 2 títulos com o San Antonio Spurs, 1999 e 2003. Clyde Drexler levantou o troféu com o Houston Rockets em 1995. Magic Johnson, que havia anunciado aposentadoria em 1991 devido ao vírus HIV, retornou às quadras brevemente e encerrou a carreira em alto estilo. Larry Bird se despediu do basquete logo após Barcelona. Todos esses jogadores, exceto Leitner, foram posteriormente introduzidos no Hall da Fama. O Dream Team de 1992 não foi apenas uma coleção de lendas, foi um divisor de águas que transformou o basquete em um espetáculo global. Formado após o fracasso de 1988 e a mudança de regras da FIBA, o grupo liderado por Jordan, Magic e Bird atropelou adversários, encantou torcedores e inspirou gerações. Das polêmicas na estreia contra Angola ao duelo tático com a Croácia, os americanos mostraram que a união de talentos e carisma podia encantar o mundo e, ao mesmo tempo, abrir portas para que outros países crescessem. O legado da equipe se vê no aumento de jogadores internacionais na NBA, na popularidade planetária do esporte e nas carreiras lendárias que seus integrantes construíram. Para sempre, Barcelona 1992 será lembrada como o momento em que os deuses do basquete desceram a quadra e mudaram para sempre o jogo. E se você curtiu essa história, já sabe. Deixa o like, compartilha com aquele amigo ou amiga que ama esportes e, claro, se inscreve no canal. Aqui sempre tem mais histórias curiosas, engraçadas e até aquelas que ajudam a relaxar antes de dormir. Obrigado por ficar até aqui, até o próximo vídeo.